A gente permanece, viu, falando sobre este assunto, sobre essa doença rara. Já que a gente está falando de uma doença que é rara, é muito comum que comecem a aparecer muitas dúvidas. E para isso, temos sempre a ajuda da infectologista Luana Araújo, que já está aparecendo aqui na tela. Luana, bem-vinda sempre à nossa programação. Muito obrigada, Elisa, Kenzo, um prazer estar aqui com vocês de volta. Olha, doutora, a gente já está um pouquinho traumatizado, né? 2 anos, puxa vida, mais de 2 anos já de pandemia, que a gente não pode dizer que ficou para trás, porque ainda está vivendo essa pandemia. Aliás, os casos, né, voltaram a subir singelamente, mas voltaram e a gente já fica de coração apertado por causa disso. Aí no meio do caminho aparece uma doença rara. Então, a minha pergunta é, qual é o risco de disseminação dessa doença que a gente está noticiando, essa varíola dos macacos? Pois é, Elisa, na verdade, se a gente concatenar o conhecimento que a gente tem sobre essa doença, não era para a gente estar vendo esse comportamento que ela está tendo agora. Normalmente, né, ela foi primeiro identificada em 58, primeiro os casos em humanos em 70, e depois disso, ela tem alguns surtos que vão acontecendo em países africanos, principalmente, onde esse vírus é endêmico e raramente em turistas que vão até lá e acabam sendo diagnosticados nos seus próprios países. Mas essa contagiosidade, né, dessa doença é baixa e normalmente ligada a esses locais onde onde existem esses casos endêmicos, onde o vírus faz parte da situação toda. Não é como está acontecendo agora, em que esses casos estão pipocando em países diferentes ao mesmo tempo. Então, existem mudanças que, embora não coloquem a gente sob um alerta como uma pandemia da Covid-19, acho que está muito longe dessa história, também nos trazem um cenário em que faltam muitas peças que a gente precisa entender o que está acontecendo para poder proteger as pessoas da melhor forma possível. Pois é, doutora, na primeira vez que eu li varíola dos macacos, logo eu me lembrei de uma doença que a gente teve há não muito tempo, bom, que temos ainda, mas tivemos um boom há pouco tempo da febre amarela, porque eram os macacos sendo vetores da doença, que quando picados por um mosquitinho poderiam picar um ser humano e causar um problema. E agora eu vi aqui de novo uma notícia, varíola dos macacos. E não é um absurdo imaginar que de repente seres humanos podem sair matando macacos, porque na febre amarela a gente viu que isso aconteceu, né? As pessoas começaram a matar macacos com medo dos macacos transmitirem a doença. No caso da varíola, como é que funciona essa disseminação? É parecida com a da febre amarela ou nada a ver? Então, na verdade, a gente não pode nunca subjugar a ignorância e a estupidez humanas, né? É uma tristeza isso. Então, as pessoas precisam entender que não tem absolutamente nada a ver com o macaco. Chama varíola do macaco porque foi primeiro identificado num surto em macacos em laboratório, macacos que eram utilizados para pesquisa. Mas, na verdade, os reservatórios animais desse vírus são roedores e não tem nada a ver uma coisa com a outra e também é lá na África. O que está acontecendo agora é possivelmente uma transmissão humano-humano. Então, eu espero que as pessoas não saiam por aí tentando eliminar os focos de doença, né? Sim. A gente tem de desconfiar, uma loucura, né, Luana? Kenzo Matida está com a gente? Pronto, tá aí Kenzo. Bora, então agora, doutora Luana, a doença, né, a varíola dos macacos, ela é grave? O que ela pode causar nos seres humanos? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro para quem está em casa, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, Kenzo, que a varíola do macaco não é a varíola humana, né? A varíola humana é uma outra doença muito mais grave, que é a única doença infecciosa que a gente conseguiu erradicar na história humana exatamente por conta da vacinação em massa. Então, essa foi uma coisa, a gente não tem essa doença acontecendo nesse momento. A varíola do macaco é uma outra história, é uma doença um pouco mais branda, que tem um período de incubação que vai mais ou menos entre 5 a 21 dias, em torno, na média, de 7 a 14. E aí esse paciente começa a ter febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça e característico dessa doença linfonodos aumentados, né, que as pessoas em casa conhecem como íngua. Então tem aquele monte de linfonodo que aparece. Mais ou menos depois de 3 dias que a febre se inicia, começa o que a gente chama de rache, que são umas manchas que acontecem pelo corpo e que no caso da varíola do macaco, ela acaba levando o corpo inteiro, não poupa nem o órgão genital. E nessas manchas que aparecem, começam a aparecer lesões que lembram a lesão da varíola humana, que são aquelas lesões que vão crescendo, vão acumulando líquido e tal. E na maior parte dos casos, o grande problema é o estigma da doença, porque ela deixa marcas. Ela pode deixar cicatrizes na pele das pessoas. Ela tem uma mortalidade baixa, ela pode acontecer principalmente naquelas pessoas imunocomprometidas, mas na maior parte das pessoas o grande problema delas é esse estigma que pode acontecer em decorrência das lesões. É uma doença feia.
Doutora, agora é importante a gente deixar bastante claro para a população brasileira que aqui no Brasil ainda não foi identificado nenhum caso da varíola dos macacos, né, doutora? Eu acho que isso é importante a gente reforçar isso. O Ministério da Saúde, inclusive, emitiu uma nota reafirmando isso, de que nenhum caso foi identificado até o momento, né? Nenhum caso foi identificado até o momento, mas é muito possível que a gente veja alguma coisa nesse sentido em breve, né? Visto que a gente vê já esses casos em vários países europeus, já tem em alguns países da Oceania, já tem na América do Norte, então é muito possível que apareça por aqui. Agora, a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver, então se nós não tivermos uma vigilância muito clara, a gente só vai entender o que está acontecendo depois que a coisa estiver numa situação um pouco desagradável. Muito bom a senhora falar sobre a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver, a exemplo da pandemia, né? A gente nunca... Ouso dizer que nunca tivemos um cenário de fato real atestado, porque a gente não teve a quantidade de testes, né, que eram necessários, nem a quantidade de estudos. Então, pode ser que o número seja muito maior do que o real, ou seja, o número que a gente fica sabendo não seja o real, porque não tivemos uma quantidade de testes. É incrível como... Inclusive agora, desculpa até te interromper, mas inclusive agora, porque você chegou a comentar que a gente teve um aumento discreto do número de casos. Esse aumento discreto, ele pode não ser tão discreto assim. Na verdade, a gente não tem essa notificação obrigatória, muita gente fazendo autoteste em farmácia, muitas farmácias com dificuldade de fazer a notificação. Então, na verdade, quando a gente olha para o cenário que a gente está vendo hoje, e esse é um cenário antecipado, né, há muito tempo por todos os especialistas, olha que quando começar o inverno, circulação de outros vírus respiratórios, as pessoas estão abandonando as suas medidas de precaução, esses números vão crescer. E é isso que a gente está vendo acontecer. Então, eu só queria ressaltar que esse discreto não deve ser tão discreto assim. Hepatite misteriosa. Lá vem mais uma, hein? O que é essa tal da hepatite misteriosa? O Brasil investiga quase 60 casos, não é, doutora, da doença. O que a gente já sabe exatamente até agora dessa hepatite misteriosa? São mais de 500 casos no mundo até o momento, né? As crianças são as maiores vítimas disso que está acontecendo. A gente está vendo, é uma hepatite pediátrica, ou seja, é uma inflamação grave do fígado num perfil diferente do que a gente está acostumado em criança. Ela tem até 10% de progressão para transplante hepático, mata entre 3% e 4% das crianças, é muita coisa comparado ao que a gente vê normalmente em hepatites em crianças. E o que a gente tem de acumulado de evidência vai apontando para um caminho bastante coerente. Essas crianças todas não eram vacinadas e essas crianças, além de não ser vacinadas para Covid, não serem vacinadas para Covid-19, elas foram expostas maciçamente ao vírus durante esse período. São crianças, na sua maior parte, até 5 anos de idade. Então, nem que elas quisessem ser vacinadas, a gente não tinha vacinação para elas. Então, o que parece estar acontecendo é que essas crianças tiveram algum grau de infecção pelo coronavírus e elas acabam por manter alguns reservatórios escondidinhos desse vírus no corpo e ele fica lá relativamente adormecido. E quando vem uma outra infecção, que no caso parece até esse momento ser o tal adenovírus 41, que é um vírus que normalmente não causa nada de importante nas crianças, nada além de um resfriado que não leva a situações mais graves, isso parece ser ou a gota d'água ou o fósforo no tanque de gasolina. É isso. Então, esse vírus chega e aí ele hiperinflama por conta de uma infecçãozinha boba, ele hiperinflama esse organismo, esses reservatórios acabam por provocar um processo autoimune muito maior e muito fora do padrão, e esse processo autoimune é que acaba levando à lesão do fígado. É isso que a gente tem visto. O fígado dessas crianças não tem vírus ali, a gente não enxerga vírus, a gente não enxerga lesão do vírus, mas a gente enxerga lesão mediada pelo próprio sistema imunológico. Então, essa combinação aqui parece ser a mais responsável por isso que está acontecendo. Doutora Luana, sempre um prazer conversar com você aqui no ar, trazendo bastante esclarecimento para a gente. Doutora Luana Araújo, infectologista, muitíssimo obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade, doutora. Até, gente. Obrigada. Obrigada. Bom sábado.